Nós vamos ler do versículo 1. João 14, versículo 1. E antes de nós lermos, eu gostaria de saber se os irmãos que dão glória a Deus estão aqui nessa noite. Se as irmãs que dão glória a Deus estão aqui nessa noite. Que bênção. João capítulo 14. Cadê aquele fundo, Gabriel? Abençoado. Eita! Quem me ouve aí, diga glória a Deus. Glória a Deus. Encontraram, irmãos? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. E disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos conhecer o caminho? E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. E disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E disse-lhe Jesus: Eu estou há tanto tempo com vocês e não me tendes conhecido, Felipe? Quem me vê a mim vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? E as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade, eu te digo que aquele que crê em mim também fará obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. É tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Amém? Pode fechar sua Bíblia. Gostaria de pedir sua atenção por um momento, para nós adentrarmos essa palavra. Meus irmãos, quando nós lemos o texto de João, redobre sua atenção por um momento. O evangelho que traz o nome João é o evangelho de Jesus Cristo, escrito por João. Ele começou a ser escrito em Éfeso, e ele começa a ser escrito 20 anos após Mateus, Marcos e Lucas, evangelhos chamados de sinóticos, serem escritos. A forma com que João inicia o evangelho de João é uma forma muito peculiar, muito diferente. Mateus inicia falando da genealogia, Marcos apresenta Jesus como servo, Lucas uma visão detalhada de um médico, e nós vemos João iniciando de uma forma muito diferente, dizendo: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E ele continua dizendo e explicando que o verbo veio e habitou entre nós, e nós ouvimos a sua glória como a glória do unigênito Filho de Deus. Por que João escreve e usa um termo em grego, logos? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Porque nos dias que o evangelho de João é escrito em Éfeso, a filosofia grega ela tinha enraizado e ganhado muito espaço, e algo estava devastando a igreja do primeiro século por nome de gnosticismo. O gnosticismo dizia da seguinte forma: como pode um Deus bom juntar-se ou unir-se com uma matéria que é totalmente má?
Então eles diziam: como pode Jesus ser 100% homem e 100% Deus, sendo que a matéria que está carregando a divindade de Cristo, o corpo físico, é totalmente mau? Então eles tinham uma solução, e era muito conveniente para eles. E a solução era essa. A primeira coisa que eles diziam: Jesus não pode ser humano, ele é um fantasma. E eles diziam: e se realmente ele for Deus, nós precisamos desprender o lado divino dele do lado humano. E como fazer isso? Daí eles tinham uma ideia: se o corpo é mau, então o corpo não precisa pensar em sacrificar-se para o bem, é simplesmente o corpo fazer tudo que tiver vontade, atender todos os seus desejos, todas as suas tentações, porque já que o corpo é mau, para que tentá-lo aproximar-se do bem, se é impossível o que é mau se tornar bom? Já viu aquele símbolo Young Luz, que é metade preta e metade branca? Eles dizem assim, nem tudo é tão bom e nem tudo é tão mal. E eles dizem: Deus é bom, mas também tem o lado mal, porque criou o mal. Olha o pensamento. Da onde que vem essa raiz? Desde lá dos dias de que a igreja estava sendo fundamentada, do que Paulo estava escrevendo. Essa raiz do gnosticismo começou a devastar a igreja do primeiro século. E daí João, quando vai escrever a carta de João, o evangelho de João, ele usa o que estava sendo pregado, o que estava sendo enraizado. Porque 500 anos antes de João escrever esse livro em Éfeso, um homem que habitou ali, um filósofo chamado Heráclito, um homem grego, ele tinha uma filosofia e ele dizia o seguinte: olha, nem tudo existe da forma que você vê, simples assim. Tudo para existir teve que ter um começo, um logos, algo que regesse, uma faísca que desse vida a tudo que hoje existe. E daí ele dizia assim: e não basta o logos, tem que ter uma palavra que dá sentido a tudo. E sabe qual era a palavra? Arque. Daí surge a palavra arqueologia. Daí surge arqui-inimigo. Então ele dizia assim: não, tudo para acontecer teve que ter uma faísca, alguma coisa teve que acontecer. O logos, uma palavra que deu origem a tudo. Daí João, sabendo do que imperava em Éfeso, João diz: Heráclito não está totalmente errado. Teve algo mesmo que existiu e já existia antes de tudo existir. E daí ele precisa explicar para eles: ora, Heráclito era um homem natural. Natural entende coisas naturais, espirituais discerne coisas do espírito. E não foi revelado para Heráclito o que é revelado para mim, o que eu revelarei a vocês. E alguém está ansioso dizendo: fala, João, o que é que você tem para dizer para nós? Ele diz: é verdade, antes que tudo existisse, o verbo que deu sentido a tudo e a organização do universo, ele estava com Deus. E alguém diz: então Heráclito estava certo? Ele estava. Daí ele diz: e o verbo também era Deus. Ele diz: o verbo não estava só com Deus e era Deus, mas Heráclito parou por aí. Eu continuo: o verbo desceu entre nós e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito Filho de Deus. E o povo fica encantado com João. Então João precisa desmistificar que Cristo não era um fantasma, que Cristo era 100% homem e 100% Deus, porque naqueles dias muitas pessoas diziam: nós sabemos o caminho certo, o judaísmo é o caminho certo. E daí vem Paulo e diz assim: não, peraí, deixa eu explicar para vocês. Para sermos salvos precisamos da graça de Deus. E daí alguns surgem entre a igreja disseminando a mistura do judaísmo com o cristianismo. Quem me entende diga amém. Alguns surgem misturando o judaísmo com o cristianismo e dizendo: tudo bem, a graça é suficiente, mas é preciso circuncidar-se. E Paulo diz: não, como assim? A graça é suficiente, mas temos que ter algo a mais além da graça. Paulo diz: não. Alguém diz: espera aí, vocês entendem a guerra que estava acontecendo? Daí João chega e explica
para mais de um século após a morte e ressurreição de Cristo, que ele não tinha se perdido entre filosofias. O mesmo Cristo que tinha se apresentado em Jerusalém, se apresentado na Judéia, em Samaria com a mulher do poço de Jacó, ele ainda continuava sendo o único caminho, a única verdade e a única vida, e ele precisa trazer isso. E quando nós falamos disso, nós precisamos entender algo. Quantos aqui são cristãos entre nós? Levante a mão assim. Quantos aqui são católicos? Levante a mão assim. Tem algum católico entre nós? Algum espírita entre nós? Quando você fala cristianismo, você entende, cristianismo, ok. Só que não existe só cristianismo. Existem muitas religiões pelo mundo. O cristianismo é apenas uma delas. Existe pelo menos 8 grandes religiões. O cristianismo, que ele tem em média de adeptos entre 2,2 bilhões de adeptos pelo mundo. Tem o islamismo, que só vem crescendo e tem mais de 1,6 bilhões de adeptos pelo mundo. Tem o hinduísmo, que tem em média 1 milhão de adeptos pelo mundo. Tem a religião tradicional chinesa com mais de 400 milhões, o budismo com quase 400 milhões, o sikhismo, a religião indiana com mais de 20 milhões, judaísmo com mais de 15 milhões de adeptos e o espiritismo com quase 14 milhões. Irmão, por que eu estou citando isso? A religião, ela foi criada e ela foi enraizada no mundo depois que surge a ordem de Deus para que Adão deixasse o jardim. Depois da queda do homem, depois que o homem é arrancado do jardim, o homem tenta de todas as formas voltar à sua origem, voltar a Deus, porque tudo que sai da sua origem, ele morre. Se você tirar o peixe da água, ele morre. Quando Deus diz para o peixe, fique nos mares, fique nas águas, não é porque Deus é um ditador, não é porque Deus gosta de manipular as coisas, é porque Ele sabe e tem ciência que o peixe saindo da água, ele morre. Quando Deus chamou você e atraiu você através da pregação do Evangelho, é porque Ele sabe que se você distanciar-se dEle, você morre, porque a sua origem não é terrena, a sua origem é celestial, você veio de Deus. Então, a religião, ela tem como intuito religar o homem a Deus, mas toda religião tem problema. Tudo que existe pontos de vista tem problema. Eu vou te citar democracia. Tem problema ou não tem? A pessoa nunca estudou sobre nada, ela não sabe de nada, mas ela diz, eu voto nesse porque eu acho que esse tem que ganhar. E você diz, por quê? O que ele fez? Qual que são? Eu não sei, mas eu não tenho direito de votar? Tenho. Então às vezes a pessoa que não sabe nem o que está fazendo, vai lá e decide sobre o futuro de uma nação. Porque aonde existe pontos de vista, nós temos problema. Se o pastor fizesse uma votação aqui e falasse, irmão, quem aqui acha que o piso deve ser cinza, levante a mão, um levantaria. Quem acha que tem que ter bege, outro. Quem acha que tem que ser rosa, ia ter algum doido, ia falar, eu acho que tem que ser rosa, pastor. Se acha que tem que ser preto, alguém, eu acho que tem que ser preto. Já imaginou confusão do pastor? Irmãos, e agora eu ponho rosa, eu ponho cinza, preto, amarelo, branco ou vermelho? Alguém dizer, pastor, faltou o roxo, o senhor não falou, eu gosto tanto de roxo. Aonde tem pontos de vista diferentes, tem problemas. E alguém diz, o cristianismo não tem. Eu falava com o João isso hoje. Quer ver como tem? Aqui entre nós, tem pessoas que falam assim, o arrebatamento será invisível, outro diz, será visível. Alguns dizem, eu sou pentecostal, outro diz, eu sou neopentecostal, e o outro, eu sou tradicional. Alguns dizem, eu sou amilenista, outros dizem, eu sou pós, e outros dizem, eu sou pré. Uns dizem, a igreja passa, outros dizem, não passa, outros dizem, já está passando. Olha isso. Uns dizem assim, devemos guardar o sábado, irmão. Outro diz, não, sábado é para judeu, a gente guarda o domingo. Outro diz, não, tem que guardar a segunda, o primeiro dia de semana. Outro diz, não, o primeiro dia é domingo. Onde você tirou isso? Do calendário, e vira aquele... Daí alguns dizem assim, a gente tem que doar mais. O outro diz, não precisa. Olha como que é problema. Alguns dizem, primeira manifestação do batismo com o Espírito Santo é falar em língua estranha. Outro diz, não é, irmão.
Daí você fica em que lado? Que barco que você sobe? Que caminho que você trilha? Vocês entendem o que eu estou dizendo? Como que é difícil ser religioso? Esses dias eu vi alguém postando: eu sou da Assembleia. Daí surgiu 1 milhão de comentários. O outro diz: eu sou de Cristo. O outro diz: eu sou de Cristo e sou da Presbiteriana. O outro diz: eu sou de Cristo e sou da Assembleia. O outro diz: eu sou da Assembleia. E virou aquela confusão. Sabe por quê? A religião em si, o judaísmo dizia: nós somos a religião perfeita, cumprimos todos os regulamentos da Torá, cumprimos 613 mandamentos, somos a religião perfeita para aproximar o homem de Deus. Daí eles foram falar com o Deus que eles diziam que eram as pessoas certas para levar. Daí o judaísmo chega diante de Deus, Cristo, Deus, amém? Cristo, Deus, amém? Chega diante de Cristo e diz: nós temos a religião perfeita, cumprimos todos os mandamentos, dizimamos sobre hortaliças, cominho, fazemos tudo. Daí Deus, diante da religião que supostamente ligaria o homem a ele, diz: está tudo muito bonito, estereotipamente, por fora. Como assim? O judaísmo está muito bom a nível de olhar humano, de ótica humana, porém, como Deus, eu estou olhando por dentro, e vocês estão como um sepulcro caiado. Porque as religiões dizem: nós somos os certos, nós conduzimos da maneira certa. Por muito tempo, em nome da religião, as pessoas tiveram guerra. Em nome da religião, do suposto cristianismo, porque não tinha mais nada de cristianismo, as pessoas matavam em inquisições, pessoas com a Bíblia no braço, e morriam em nome do cristianismo. Mas quem que estava matando? Os supostos cristãos. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Em nome do cristianismo, as pessoas escondiam a Bíblia e diziam: não é todo mundo que pode ter acesso à Bíblia. Quem ler o livro da capa preta fica doido, fica louco. Esse livro não dá para entender ele de forma... E daí você diz: irmão, isso foi lá atrás. Na internet tem pessoas dizendo: precisamos reformular a Bíblia, não dá para entender a Bíblia do jeito que ela está escrita. Alguém já viu isso aqui? Levanta a mão. Irmão, é hoje isso. Parece que o gnosticismo foi abolido lá, mas não foi. Além de surgir tantas religiões pelo mundo, tantos caminhos que supostamente levam o homem a Deus, as pessoas estão cada dia mais distantes de Deus. Daí você pergunta: irmão, pessoa que não é crente não, daí tudo bem, está longe de Deus. Não, pessoas dentro da igreja, às vezes estão cada dia mais distantes de Deus. A conversa aqui é a seguinte: se Deus nos conduzisse há mais de 4.000 anos atrás, nos levasse diante de uma tumba de um grande faraó, e víssemos o processo de embalsamar o corpo, de mumificar o corpo, sabe como que era? O corpo do faraó morria e eles diziam: tem que perpetuar essa imagem. Com todos eles foram assim. E sabe o que eles faziam? Pegavam o defunto, passava mel, depois enfaixava, algumas camadas de mel e faixa, porque o mel ele ajudava em demorar, de deteriorar, de decompor o corpo. Quando alguém via enfaixado a múmia no sarcófago, ninguém fazia ideia de como estava por baixo da faixa. É o que a religião faz. A religião está preocupada em construir templos gigantescos. Foram falar para Jesus a respeito disso. Jesus falou: deixa eu explicar para vocês o que é a verdadeira religião. A verdadeira religião é atender o órfão e a viúva nas suas necessidades. Irmão, mas como assim? Então você está dizendo que a religião não presta? Eu estou dizendo que a religião tem uma finalidade: se não cumpri-la, para mim não serve. Mas eu quero te dar uma boa notícia: Jesus é maior do que a religião. Porque a religião, quando você errar, ela te põe porta fora.
A religião, quando você fracassar, ela vai ter um monte de leis, de argumentos para dizer: você não pode mais estar, você não pode mais ocupar. Daí entra Jesus com a palavra e diz: não. A religião diz assim: comigo é assim, cairá o justo 7 vezes, e de todas elas eu o coloco de pé. Por isso ele é maior do que a religião. Quando ele diz: eu sou o caminho, quando João escreve, ele é o caminho, foi uma conversa meio acalorada que ele estava tendo com os discípulos. Quem já viajou aqui e o celular começou a descarregar, e você disse: meu Deus, se o celular descarregar eu perco o GPS, eu não sei onde eu vou estar. Quem já passou por isso? Nós passamos, né, Zanza? Indo para Mongaguá, irmão, pensa num lugar longe. Eu nunca tinha dirigido mais do que 100 quilômetros. Aí fomos dirigir quase 500, pastor. E daí o celular, não sei o que aconteceu, começou a cair a bateria no carregador, no carro, começou a cair, ficou 1%. Eu disse: Senhor, lá na serra, passando aquele lugar alto, eu disse: meu Deus, e se esse celular desligar, eu não vou conseguir falar com ninguém, nós em 3 carros viajando. Eu disse: Senhor, irmão, deu uma angústia na gente, e uma chuva, você não enxergava nada. Eu disse: meu Deus, se o celular desligar. Sabe, esse desespero é o mesmo que os discípulos sentiram, porque uma noite anterior a esse momento foi o último jantar, ou última confraternização que Jesus teve com eles. Passou a noite, Jesus disse: eu preciso ter uma conversa séria com vocês. Eu já venho falando isso há alguns dias, mas eu preciso reforçar. Eu serei arrancado de vocês. Eles entram em desespero. Diz: Senhor, como assim? E agora? E Jesus, vendo que eles estavam aflitos, que eles sentiram sozinhos. Então a gente vai ficar órfão, Senhor? A gente vai ficar como? Não, fique tranquilo, deixa eu falar com vocês. E Jesus, conhecendo a aflição deles, disse assim: não perturbe o coração de vocês. Da mesma maneira que vocês creem em Deus, acredite também em mim. Porque na casa do meu Pai há muitas moradas, e vocês irão para lá comigo. Ou vocês acham que eu falaria à toa, que se eu for, eu virei outra vez para levar vocês, para que onde eu esteja, vós estejais também? E daí Jesus diz: vocês já conhecem o caminho. Daí Tomé, como sempre, lembra de Tomé? Ah, eu só acredito vendo. Jesus: toca aqui, Tomé. Ah, não sei não. Toca aqui, Tomé. Daí Tomé toca: ô Senhor, me perdoe, é o Senhor mesmo. De novo Tomé: Senhor, se nós não sabemos nem para onde o Senhor vai, como nós podemos saber o caminho? Daí Jesus fala: vocês estão há tanto tempo comigo e não me conhecem ainda? Daí Tomé diz: Senhor, o que tem a ver conhecer o Senhor e responder a pergunta que eu estou te fazendo? Daí Jesus fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Daí Tomé: tá bom, Senhor, não entendi muito bem, mas... Daí Filipe, irmãos, imagina a angústia dos discípulos. Filipe diz: Senhor, então faz o seguinte para nós, mostra pelo menos o Pai para nós, porque daí nosso coração se acalma, a gente fica mais tranquilo. Daí Jesus diz: ô Filipe, como assim? Imagina Filipe: Senhor, eu pedi alguma coisa errada? Daí Jesus diz: ô Filipe, quem olha para mim vê o Pai, porque eu e o Pai, nós somos um só. Aqui ele mostra que ele não era só homem, ele também é Deus. Ele diz: vocês estão há tanto tempo comigo. Irmãos, isso daqui foi uma chamada de atenção deles, porque Tomé já começa demonstrando falta de fé e pouco conhecimento do Deus que aparentemente eles serviam. Irmãos, Jesus estava com eles há mais de praticamente 3 anos.
E eles não sabiam para onde Cristo estava caminhando, sendo que todos os discursos praticamente de Jesus era exaltando o Pai, era conduzindo as pessoas ao Pai. E daí eles falam: mas cadê o Pai? Daí Jesus fala assim: olhe para mim. Quando vocês me verem, vocês verão o Pai. E eles não estão compreendendo o que Jesus estava querendo dizer. Quando ele diz: eu sou o caminho, sabe o que ele estava dizendo? Não é Paulo que salvará vocês, não é Pedro que salvará vocês, não é a Senhora da Aparecida que salvará vocês, não é Santo Antônio que salvará vocês. A única pessoa que conduz o homem pecador ao reino dos céus é Jesus Cristo, Filho de Deus. Ah, irmão, mas espera aí. A coisa mais natural que tem é você ouvir em alguma rodinha alguém dizendo: política e religião não se discute, porque cada um tem a sua e cada um tem a sua fé. E alguém diz assim: sabe por que não discute? Porque todas as religiões levam o homem a... É verdade isso? Não é verdade. Isso é algo muito sutil de Satanás. Porque nesse ponto de vista, nessa opinião, entra o dualismo, o inclusivismo. É mais ou menos assim. Eu já ouvi políticos antes, quando iniciaram, antes de serem políticos, e eram pregadores apenas e pastores, dizendo assim: eu não posso respeitar a religião que matou o meu Cristo. Vocês vão entender. E depois que estava lá dentro, diz assim: não, todos os cristãos, todos os apostólicos romanos, todo mundo, a gente tem que se unir. Sabe como que é chamado isso? Ecumenismo. Ecumenismo não tem nada a ver com cristianismo. Práticas de cristãos são diferentes de práticas de espíritas, de prática de budismo, de prática de islamismo, de prática de espiritismo. Porque você vai representar o Deus que você diz que serve. E não tem como parecer-se com Cristo e parecer-se com Satanás. Não tem como parecer com Cristo e adorar a Senhora da Aparecida. Não tem como parecer com Cristo e adorar imagens feitas de mãos humanas. Nós precisamos entender: se somos cristãos, acreditamos que só quem pode nos conduzir a Deus é Jesus. Alguém concorda comigo? E alguém diz assim: engraçado, irmão, vocês crentes são terríveis, né? Um cara disse numa empresa para um pastor, e disse assim: vocês crentes são engraçados. Olha isso. O cara faz tudo de errado no mundo e daí vai para a igreja, daí vira santo. E o pastor ouvindo isso, dizendo: Espírito Santo, me dá entendimento, eu preciso rebater essa crítica que o diabo está impondo. E daí o cara falou assim: é assassino, vai para a igreja, vira crente, né? É ladrão, vai para a igreja, vira crente. E depois de virar crente, vira santo. Daí o Espírito Santo falou com o pastor, ele disse: o que você achou tão ruim assim? Ele disse: todo mundo que vai para a igreja vira santo. Ele falou assim: engraçado, tem religiões por aí que pega gesso e faz santo, pega madeira e faz santo, pega pau e faz santo, pega prata e faz santo. Jesus pega ladrão e faz santo, pega presidiário e faz santo, pega quem não presta e faz santo. Só muda a matéria-prima, mas quem escolheu conduz a Deus, e é Cristo, e nós estamos caminhando para a presença dele. Olha que interessante. Quando Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, ele está dizendo: eu não sou apenas meia verdade. A verdade de Cristo é que Ele é 100% homem, 100% Deus. E só Ele pode perdoar pecados. Só Ele pode escrever o seu nome no livro da vida. Lembra quando João em Apocalipse está chorando porque ele vê um livro fechado e todo atado com 7 selos, e daí João chora e diz: ninguém é digno nem na terra nem no céu de abrir o livro e desatar os seus selos. Daí de repente os anciãos se prostram
tira a coroa da cabeça e diz: aí está aquele que pode abrir o livro e desatar os seus selos, o leão da tribo de Judá, aquele que foi morto, mas comprou para si homens, povos, línguas, tribos e nação, e os constituiu reis e sacerdotes, e eles reinarão. Sabe que livro era esse? O livro da vida. É onde o nosso nome está escrito para a glória de Deus. É a garantia do crente. É a garantia de quem entrega a sua vida a Deus. Sabe por que Ele é o caminho? Porque nós estávamos perdidos. E como chegar a Deus? Irmão, aqui eu tenho convicção e certeza para dizer: ninguém aqui entre nós, nem homem, nem mulher, nem o mais calmo ao mais explosivo, tem condições suficientes de chegar diante de Deus, porque somos todos pecadores. É impossível, é impossível. Se não fosse a obra do Filho de Deus, irmãos, nós estávamos perdidos, condenados. Mas hoje, pela sua graça, por ter nos apresentado o caminho, Ele nos constrói um novo caminho. É Ele próprio. E hoje nós estamos aqui caminhando para a presença de Deus. Sabe por que Ele é a verdade? Porque só Ele pode de fato demonstrar para nós e pagar diante de Deus, de um Deus irado, as nossas dívidas. Você acha que o que aplacou a ira de Deus sobre nós que estamos aqui? Porque você acha que quando nós pecamos hoje, Deus não nos mata? Porque no Velho Testamento, quando a arca estava sendo conduzida, Uzá colocou a mão sobre a arca, Deus fendeu ele no meio. Por que que hoje Deus não nos mata quando a gente peca? Por que que Deus não nos mata quando a gente falha? Porque agora nós conhecemos a verdade, Jesus Cristo, e quando Deus olha para nós, Ele vê o sacrifício e o sangue da cruz sobre nossa vida, e isso aplaca a ira de Deus sobre nós. Ele é a verdade que liberta o homem. Ele é a verdade que nos mostra quem de fato somos e precisamos de um Redentor, precisamos de um Libertador, precisamos de alguém que nos perdoe. E Ele está dizendo: esse alguém sou eu posso fazer isso por você. Quando João escreve que Ele é a vida, João coloca Ele acima dos principados e das potestades. Imagine um diálogo num universo, seria mais ou menos assim. Uma grande rocha diria assim: ninguém é maior do que eu sou indestrutível, ninguém pode me destruir. Daí viria o ferro, esmiuçaria a pedra, faria ela em fragmentos, e o ferro diria: eu sou maior, venci a rocha, ninguém pode comigo. Daí viria outro elemento natural da natureza, o fogo. O fogo derreteria o ferro e diria: ninguém é maior do que eu venci o ferro que venceu a rocha. Viria a chuva, a água, e apagaria o fogo, e a água diria: ninguém é maior do que eu venci o fogo que venceu o ferro que venceu a rocha. Daí viria o sol e evaporaria a água e diria: ninguém é maior do que eu, porque eu venci a água que apagou o fogo, que derreteu o ferro e esmiuçou a pedra. E viria grandes nuvens, densas nuvens, e aplacaria os raios solares e diria: ninguém é maior do que eu parei e bloqueei o poderoso sol. Daí imagine o vento soprando as nuvens e dissipando todas as nuvens, dizendo: ninguém é maior do que eu dissipei as densas nuvens. De repente ele se depara com uma enorme montanha que para e bloqueia o seu movimento, porque o que dá força ao vento são as correntes de vento, e quanto mais espaço ele ganha, mais força ele tem. E daí ele se depara com a montanha e acaba, ele se torna uma brisa suave, e a montanha diz: ninguém é mais poderosa do que eu, que parei o vento. Daí chegam os homens com maquinários e diz: vamos abrir um túnel no meio da montanha.
e cavam a montanha, aquela montanha aparentemente destrutível com rochas, ela é explodida e acha no meio-se dela agora um túnel, e o homem diz: não existe ninguém maior do que nós, dominamos a ciência, temos máquinas e ninguém pode nos parar. Daí chega a morte e ceifa a vida do homem e diz: de fato, ninguém é maior do que eu, porque eu parei o poderoso ser humano. Daí chega Jesus e diz para a morte: me dá a chave aqui, porque eu venci você na cruz e ressuscitei. Ninguém é mais poderoso do que Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. É por isso que nós estávamos mortos em delitos e pecados, e Ele nos amou. E hoje, quando você olha do seu lado, você está vendo alguém vivo, sobrevivente, amado por Deus, perdoado por Deus, alcançado por Deus. Eu acredito que nessa noite tem pessoas aqui que são gratas e livres por Cristo. Ele é a vida. Ele é tão poderoso, irmãos, que houve densas trevas na cruz, da meio-dia a 3 horas da tarde. Sabe por quê? A morte não tinha poder de levá-lo, mas ele precisava consumar o ato da cruz para eu e você estar aqui hoje. E daí sabe o que ele faz? Ele se entrega e diz: tetelestai, está tudo consumado. Daí a morte vem e pega o corpo dele, e ela pensa que sustenta o poder e detém a autoridade. Porém, ao terceiro dia, oh meu Deus, eu sinto a presença dele aqui. Ao terceiro dia, a tumba não é suficiente para segurá-lo. As correntes não são, os cravos não são. Ele ressuscitou e está aqui no nosso meio para a glória de Deus. É por isso, meu irmão, que quando você está fraquinho, quando o diabo pensou que te venceu, ele não está contando com o seu levante, com a sua restauração, mas daí ele se esquece que do teu lado está a vida e é Cristo. Daí ele te põe de pé e diz: não, a morte não te leva enquanto eu tiver coisas para cumprir na sua vida. Oh, aleluia. Não pense você que você passou pertinho lá e sobreviveu porque você foi forte. Não foi isso. Não foi isso. Não foi isso. Você só está vivo aqui, meu irmão, porque Ele tem autoridade sobre a vida e sobre a morte. Ele dá vida e Ele tira a vida. Ele exalta e Ele abate. Se você está aqui de pé hoje, está vivo, está com saúde, agradeça a Ele e tenha convicção que tem projeto para se cumprir na tua existência ainda, diz o Senhor. E João explica isso. Se Ele é o caminho, nós não podemos parar de caminhar. Por isso que Paulo diz: eu estou numa caminhada, eu não posso parar, eu não posso retroceder. Por isso que Paulo escreve em uma das suas cartas: aquele que milita, aquele que está lutando, está caminhando, ele não pode se embaraçar com coisas dessa vida. Irmão, sabe qual que é a maior vontade do diabo? É tirar nós do caminho do Senhor, tirar nós da presença de Deus. Porque ele sabe que enquanto você está caminhando, enquanto você está olhando para Cristo, que é o autor e consumador da fé, e está caminhando, você não vai vencer todos os dias. Mas sabe o que é o importante? Não sair do caminho que te conduz à presença de Deus. Ah, irmão, mas não está fácil não, eu estou quase, sabe? Ah, irmão, não faça isso não. Não faça isso não. Jesus vai te ajudar, Jesus vai te dar força. E talvez você entrou aqui e diz: irmão, eu não estou nesse caminho, então pula para esse caminho hoje. Ah, irmão, entra na caminhada hoje. Sabe por quê? Porque essa igreja está caminhando, irmão. Parece que nesses 10 meses nós já andamos léguas, milhas, e Deus continuará fazendo nós caminharmos, porque Ele é o dono das nossas vidas. Ele é a verdadeira
Ele é a verdade. Sabe o que Jesus estava dizendo? Somente nele, o homem morto pode voltar a viver. Irmão, então quem não é crente está morto? A Bíblia fala sobre duas mortes: a morte física e a morte espiritual. A primeira morte e a segunda morte. Só em Cristo, só no Filho de Deus, nós conseguimos passar pela primeira morte. E quem morre, irmão, crente não morre. Eu ouvi essa frase: crente é promovido. Por isso que Paulo estava tranquilo, sabe? Paulo falou assim: eu sei o caminho, Ele é a verdade. E gente, vocês estão pensando que vão me matar e vão me parar? Daí realmente eu vou saber o que é viver. Oh, meu Deus. Um dia eu ouvi um testemunho no DVD do Baruch. Um pai contando isso. De uma criança que nasceu com muitos problemas. E de dias em dias ela tinha que ser levada ao hospital. E lá ela é entubada. E ela passava muitos processos. E ela foi nesse processo até 2 anos de idade. Daí com 2 anos de idade, o pai diz assim, no testemunho dele: depois de 2 anos de muito sofrimento, de vendo ele ser picado por várias injeções, com muitos acessos à sua veia, muitos ferimentos de agulha nos pés, nos braços, por várias convulsões, 2 anos depois, meu filho está totalmente curado. Daí alguém diz: glória a Deus, aquilo lá. Daí ele diz: hoje ele está experimentando uma qualidade de vida que eu não sei como é ainda, e só vou entender o dia que eu chegar lá junto com ele. Olha o que o pai entendeu. Olha o que um pai entendeu. Imagine para um pai escrever um testemunho desse. A gente chora às vezes por pessoas que nós perdemos no meio dessa caminhada que é a vida, porque é algo que existe em nós. Nós não fomos feitos para sentir essa separação da morte. Isso veio por causa do pecado. Mas o pai conseguiu entender que vida de verdade é só quando estamos diante de Deus. É só quando estamos lá na presença de Deus. Por isso que Jesus disse: pessoal, fique tranquilo, eu estou conduzindo vocês, eu sou o caminho, vem por mim e vocês passarão a ter vida e vida eterna. Meu irmão, acredite nisso. Acredite nisso. Jesus é o melhor lugar para vivermos. Jesus é o melhor lugar para estarmos. Jesus é o melhor lugar para vivermos, para estarmos e para nos encontrarmos. Não perca mais tempo. Conheça de fato esse Jesus que você fala que serve. Aproxime-se dele hoje. Entenda definitivamente que ele te ama de forma incondicional. Que ao contrário da religião, quando você errar, te colocará para fora. Jesus em todos os momentos está disponível a te abraçar e te acariciar e a te aproximar dele. Sinta por favor esse amor de Deus que eu estou sentindo aqui nessa noite. Sinta por favor o que eu estou sentindo aqui nessa noite. Eu peço ao meigo Espírito Santo que te leve esse sentimento agora no seu coração, para saber que Jesus te encontrou e não foi você que encontrou ele. Que ao contrário da religião que chama o homem a levar ele a Deus, Jesus ele vai de encontro ao ser humano. É fácil entender uma religião que conduz o homem a Deus, difícil é entender um Deus que sai do seu trono e vem de encontro ao pecador. E é isso que ele fez por mim e por você. Acredite, levante uma das mãos para cima, diga assim: Jesus. Diga mais forte: Jesus é o único caminho que me conduz a Deus. Jesus é a única verdade que me liberta. Jesus é a única vida que eu quero ter na minha vida. E se isso é verdade, meu irmão, adore a Jesus agora com a melhor glória que você puder dar nesse lugar.
decida por Ele, escolha Ele, permaneça com Ele, prossiga com Ele. Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama. Oh glória, eu sinto a presença dEle aqui entre nós. Não foi você que escolheu a religião, não, irmão, é engano seu. Antes de você escolhê-lo, Ele já tinha te escolhido, você só não sabia. Ah, meu Deus, Jesus está falando com pessoas aqui. Acredite nisso. A depressão está querendo dizer para você que sua vida encerrou. Sabe o que Jesus está dizendo para você? Você só está conhecendo a depressão porque falta você conhecer Ele. Porque a hora que você conhecer Ele, Ele suprirá o vazio que está no peito que você está sentindo. Se coloque de pé nessa noite. Eu sinto de orar por alguém aqui entre nós. Eu sinto de orar por você. Não tem como chegar a Deus se não for por Cristo. Ele é o único que nos liberta da escravidão do pecado. Ele é o único que nos liberta do inferno. Irmão, falando de inferno no domingo, é porque o inferno é real. Acredite nisso, irmãos. Escuta o que eu vou dizer. As pessoas não serão colocadas no inferno junto com Satanás e os anjos caídos porque pecaram. Por favor, olhem para mim. Não é por causa que pecaram. Sabe por que serão conduzidas ao inferno? Pelo perdão de Deus que elas não aceitaram. Pela oportunidade de serem perdoadas por Deus. Irmão, parece que é inacreditável isso. Como que eu, sabendo dos meus problemas, sabendo dos meus pecados, eu não quero um Salvador? Como que isso seria possível? Imagine alguém no corredor da morte para morrer amanhã cedo, 6 horas da manhã. Imagine isso. E você chegar para ela e dizer assim: olha, você ganhou R$1 bilhão. Teria valor para ela, sim ou não? Para que ela ia usar, irmão? Se ela ia morrer amanhã. E se você chegasse para uma pessoa que fosse morrer amanhã cedo e dissesse para ela: olha, você foi perdoada, vamos sair do corredor da morte, alguém pagou a sua culpa e te fez livre. Isso seria um divisor de águas na vida dela, sim ou não? Sim ou não, irmãos? É isso que Jesus está fazendo por nós aqui hoje. Ele está dizendo: escolha certo. E eu estou falando com alguém aqui, alguém sabe que Jesus está falando com você. Se você nessa noite escolhe entrar nesse caminho que é Jesus, nessa verdade, nessa vida, vem aqui para frente rapidinho. Eu quero orar por você. Eu quero dar um abraço em você. E você vai fazer parte daqueles que caminham para a vida eterna com Cristo Jesus. Tem alguém aqui entre nós? Faça assim com a mão, eu vou orar por você. Eu não vou insistir muito. Se o Espírito Santo falou com você, você vem aqui para frente agora. Eu quero dar um abraço e orar por você. Tem alguém? Faça assim com a mão. Eu vou te esperar um pouquinho só. Faça assim. Irmão, como que é ser crente? É ser as pessoas mais felizes que habitam a face dessa terra. Quer ver? Olha para a cara desse irmão que está do seu lado agora. Olha o sorriso no rosto dele. Sabe por quê? Ele foi liberto, ele foi perdoado, ele foi reconciliado, ele foi alcançado, ele é amado por Deus. Tem alguém aqui entre nós? Faça assim. Não tem? Não endureça seu coração. Eu não vou insistir mais uma vez. Vou perguntar a última vez. Se tem, faça assim e vem aqui para frente. Tem? Não tem? Você que é salvo em Cristo Jesus e agradece a Deus pela salvação, levante as suas 2 mãos aos céus e ore comigo sendo grato a Deus. Vamos lá. Obrigado pela vida eterna. Obrigado pela vida eterna, Senhor. Obrigado pela salvação, perdão, justiça. Obrigado, Senhor, porque diz que nós somos perdoados. Diz que nós somos livres, nós somos libertos. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pelo teu amor, Deus.
Oh, meu irmão, sinta o que eu estou sentindo. Sinta o perdão de Deus. Sinta a graça de Deus. Sinta a misericórdia de Deus. Sinta a bondade de Deus. Sinta a paz de Deus no seu coração. Nessa noite, meu irmão, alegre a tua vida. Glorifique a Deus. Somos gratos a Ti, Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te sustente, que Deus te dê paz, que Deus te ajude a continuar em nome de Jesus. Louvado seja Deus, aleluia.